Com o monoteísmo, que defende a ideia de um Deus único, cabe a distinção entre magia e religião, de modo que a coação vai remeter à magia e a súplica vai remeter à religião. Então a coação ela consiste em matéria de rotinas e de práticas como forma de coagir um poder extraordinário, seja esse poder um espírito, uma divindade, uma entidade, uma divindade, a favor do praticante. Já a súplica, ela consiste em uma oração solicitando algo a uma divindade, em favor de si próprio ou de alguém. Então, a coação ela é típica do mago. A súplica é típica do sacerdote, por exemplo. Como agente religioso, o mago ele vai coagir a divindade para obter alguma coisa. Já o sacerdote ele vai suplicar, ou seja, ajoelhar-se perante a divindade e suplicar-lhe uma cura a favor de si ou de alguém, ou alguma outra coisa. Mas sempre a diferença que vai ter entre a magia e a religião está em que o agente religioso, o mago, por exemplo, ele vai coagir a divindade e o sacerdote vai suplicar alguma coisa à divindade. Essas duas formas religiosas têm como tema comum fazer algo a fim de obter algo em retribuição. Então, na perspectiva de Max Weber, a sobreposição que se dá entre magia e religião, ela se torna aparentemente fluida, porque há a invasão de uma sobre a outra. Ou seja, existe presença da religião na magia, existe presença de magia na religião. Assim como não existem fronteiras delimitatórias entre magia e religião, também não haverá entre magia e racionalidade, na perspectiva de Max Weber, pois a interação entre magia e racionalidade se torna facilmente verificada nas práticas cotidianas do neopentecostalismo da renovação carismática católica, em que seus agentes religiosos, ou seja, o pastor e o sacerdote, se utilizam do recurso da coação, o que vai remeter à magia, para obter de Deus, em favor de seus fiéis, a cura de doenças e a libertação de uma diversidade de problemas que os afligem, o que vai remeter à racionalidade, por ter um objeto claro a ser atingido. Então, a magia, a ação religiosa vai remeter à magia pelos meios que se utilizam, mas vai remeter à racionalidade pelos fins. Ou seja, os meios que se utilizam é próprio da magia, são elementos mágicos. Porém, o objetivo a ser atingido ele é empírico. A cura de uma doença, por exemplo, ela se dá na dimensão física da pessoa. Mesmo que ocorra na dimensão espiritual, ela se dá na dimensão física da pessoa, o que pode ser comprovado empiricamente. Então, dessa forma, na perspectiva baumaniana, as fronteiras entre magia e racionalidade ali são simplesmente pulverizadas, liquefeitas, diluídas ou fluídas. Lembrando a vocês que na obra Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman ele vai aproveitar ali um princípio da física, é que os sólidos se derretem, e vai utilizar esse princípio, esse conceito, para falar sobre a religião, que não existem fronteiras religiosas entre a magia e a religião, entre a magia e a racionalidade, exatamente porque há uma sobreposição de uma sobre a outra, e aí a ideia que se tem, como se você pega 2 copos de água e derrama a água dos 2 copos vai se misturar. Então, assim, há essa mescla de magia na religião, assim como de religião para magia. Então, não existe uma fronteira delimitatória. O que é magia e o que é religião? O que é magia e o que é racionalidade? Max Weber vai usar também esse mesmo termo fluido, né, para subentender que, embora sejam mundos distintos, ou seja, a magia e a religião, às vezes o mundo mágico vai invadir o mundo religioso e, por sua vez, também o mundo religioso vai invadir o mundo mágico. E a gente verifica isso aí com muita facilidade nos cultos da Universal do Reino de Deus, por exemplo, ou na própria renovação carismática católica, porque nós temos ali a tradição, que é a própria igreja,
né? E dentro dessa tradição do culto da igreja, que é a missa, são inseridos ali elementos próprios da magia. Então, verifica-se claramente isso. A religião católica, a igreja católica, enquanto uma vertente religiosa do cristianismo, ela tem sua forma tradicional de realizar o culto e que está alinhada à racionalidade, e vai haver a inserção ali de elementos próprios da magia, que vai alterar a forma de se realizar o culto, que há uma condução diferenciada na realização do culto do que de uma missa, que diferencia de uma missa litúrgica normal, e que vai caracterizar a presença ali da magia. Sobre a religião propriamente dita, devido à fluidez entre ela e a magia, é impossível delimitar uma linha divisória entre ambas. Seguindo a lógica do processo de racionalização religiosa, a religião corresponde à quarta etapa da racionalização religiosa. Então, a passagem da magia para a religião vai significar um grande avanço rumo ao desencantamento do mundo, que se observa principalmente da transição do tabu para o pecado, da coerção divina para o serviço divino, da chantagem e do conjuro para a súplica e oração, de uma fratelanza mal e mal garantida, ou seja, uma fraternidade mal garantida, né? Fratelanza em italiano é fraternidade em português, por tabus para o amor. Então, nas mãos do sacerdote, os deuses não serão mais influenciados por fórmulas mágicas, mas através do culto, através de atos de piedade. Não se coage mais os deuses. As visões do mundo vão mudar. Há uma transição de uma imagem de mundo monista, ou seja, uma realidade material e espiritual que formam uma coisa só, em que o homem se torna um com a natureza, para a imagem de um mundo dualista, com a existência de dois mundos, este e o outro, ou seja, a imanência e a transcendência, a terra e o céu. Então, no processo de racionalização religiosa, há um grande salto qualitativo que vai sinalizar o surgimento da religião, que é a superação da ideia de tabu pela concepção do pecado, que, uma vez cometido, exige reparação. Isso faz com que surja uma ética religiosa, a qual Max Weber afirma ser garantida na base do tabu. Ou seja, o pecado vai ser entendido como uma transgressão do tabu. Ou seja, trata-se de a transgressão do tabu tida como um pecado, ou seja, um desagravo a Deus. Então, esse é o salto qualitativo que dá ali da magia para a religião. Em que consiste a ética religiosa? Em sua concepção sobre a ética religiosa, Max Weber vai trabalhar com duas possibilidades. Desagradar a Deus significa toda sorte de calamidades, de malefícios, de má sorte. Agradar a Deus é encontrar a salvação através da prática da piedade, ou seja, através da prática de atos de piedade, distintos ali da magia que se procurava convencer a divindade através da coação ou da coerção. A sistematização. 3 são os fatores apontados por Max Weber na sistematização e racionalização religiosa, ou seja, da ética religiosa, que tem como fatores primordiais aí o triângulo formado pelo sacerdote, o profeta e os leigos. Então, a religião ela vai ter essa sistematização e na evolução da racionalização vai fazer com que surjam os sacerdotes, os profetas e os leigos, que são os garantidores ali da perenização do culto. Perenização essa muito distinta da orgia, que a orgia era apenas ocasional. E o culto passa a ser algo ritual, algo perene, algo que vai permanecer, que tende a se repetir. Então nós temos que num processo de evolução da ética religiosa, a racionalização do tabu vai levar à concepção de um pecado. E uma vez cometido, vai exigir a expiação. A ética mágica, ou seja, a crença em espíritos, vai transformar-se na ideia de que aquele que infringe as normas divinas provoca o desgosto ético do Deus que propôs aquelas ordens sob a sua proteção. Então, por fim, a ideia de pecado ético vai se dar como consequência da inobservância das normas éticas religiosas. Então, essa inobservância das normas éticas religiosas, que nós temos no judaísmo a transgressão da lei, a lei dos 10 mandamentos, vai desagradar a esse Deus ético
e que vai exigir reparação. Então daí a questão da penitência que vai surgir mais tarde, né, que é dada àquele cristão que peca, que é perdoado seus pecados, e o padre vai prescrever ali uma penitência para ele como reparação. Então a ideia de reparação vem daí. Então, da mesma forma que se pode fazer a distinção entre magia e religião, entre tabu e pecado, entre ética mágica e ética religiosa, também podemos fazer a distinção entre os protagonistas da ação mágica e religiosa. Então nós temos aí que o mago, né, ele, pelo uso da magia, ele vai coagir os deuses e força os demônios. Seu serviço se dá de forma ocasional e individual e sem lugar específico para exercer sua profissão. Os magos vão atuar por força de dons pessoais, ou seja, um carisma, que Max Weber diz que o carisma, quem o tem em germe, uma vez despertado, já ninguém mais tem controle sobre ele. E dá prova desses por milagres e revelação pessoal. Ou seja, o mago, se ele não comprovar o seu carisma, ele pode ser expulso da tribo, ele pode ser banido ali da tribo e muitas vezes até morto. Então ele precisa de comprovar a eficácia do seu carisma. Então não é qualquer um que se torna mago, ele tem que ter um carisma próprio para isso. O sacerdote, ele é um funcionário profissional de uma empresa permanente, regular e organizada, que por meio de veneração influencia os deuses, com lugar fixo para a realização do culto, ou seja, um templo ali, um espaço sagrado. Os sacerdotes têm um saber específico, que é próprio de quem estuda. Hoje, atualmente, né, para ser sacerdote, você tem que estudar filosofia e teologia. Uma doutrina fixamente regulada e, por fazer parte de uma tradição sagrada, reclama autoridade. Então, há a possibilidade de o sacerdote exercer sua função vinculada a um carisma pessoal. Quando isso acontece, essa questão do carisma pessoal, né, então, nesse caso, pelo vínculo que se faz de um carisma próprio daquele do mago, acontece o que o Pierre Bourdieu vai chamar de mago-sacerdote, que é a união que se dá entre aquilo que é próprio do mago fazer com a função do sacerdote, aquilo que é próprio do sacerdote. E assim nós vamos ter o mago-sacerdote como típico agente religioso de nosso tempo, um híbrido de elementos de magia com a função sacerdotal própria da religião, a oferecer num contexto de concorrência de mercado religioso. Então, a cura e libertação para o povo. Então, nós temos hoje na figura de um padre que ele é formado ali, tem uma formação, faz filosofia, teologia, e depois ele é ordenado como sacerdote. E quando ele incorpora um carisma que é próprio do mago e que ele vai celebrar uma missa de cura ou libertação, usando as mesmas técnicas usadas pelo mago de coerção da divindade, aquela voz imperativa, cura, liberta, faça isso, faça aquilo, ele é chamado por Pierre Bourdieu de mago-sacerdote. O profeta é portador de um carisma puramente pessoal. Em virtude de sua missão, anuncia uma doutrina religiosa ou um mandado divino. Distingue-se do sacerdote por ser uma vocação pessoal específica para aquela finalidade. Atua em função de uma revelação pessoal, ou seja, um chamado divino, ou, a exemplo do mago, de um carisma pessoal. Se distingue do mago por realizar sua função sem recorrer à magia e também sem cobrar por aquilo que faz, e sim a uma doutrina ou mandamento, sobretudo o mandamento divino, a que se destina um profeta, de atuar na corte ou atuar na periferia, assim como os profetas da corte, que têm a sua atuação voltada ali para junto do rei, ou então junto do povo, que é o que se chama, que é profeta periférico. Nós temos o profeta periférico e o profeta da corte. Os leigos é um agente independente da aceitação das visões religiosas do mundo, divulgadas pelos sacerdotes e profetas. Sua participação na ação religiosa ou magicamente motivada, toda ela orientada para este mundo, ou seja, para o mundo empírico, é do tipo toma lá da cá, agindo quase sempre em interesse e benefícios próprios. Ora, sobre essa relação do toma lá da cá, que basicamente se traduz nisso: eu tenho a cura, você tem o dinheiro, eu lhe dou a cura e você me dá o dinheiro, né?
que move a participação dos leigos, a mesma está sempre orientada para este mundo, ou seja, para a imanência deste mundo, para o mundo empírico. Isto explica por que a liderança de agentes religiosos neopentecostais ou carismáticos católicos consegue reunir uma grande massa de fiéis num único local, seja num estádio, seja num teatro abandonado, numa praça, seja num parque, né? Seja no Tagua Parque, enfim, que estão sedentos por soluções mágicas ali para os seus problemas e que vai ali na religião motivados por interesses mais mundanos do que e praticamente nada transcendentes. Então a preocupação de quem vai numa missa de cura e libertação na semana de Pentecostes no Tagua Parque, por exemplo, ele está muito interessado em coisas da vida, coisas ali do mundo mesmo, as suas necessidades básicas, é a questão de saúde, a conquista de um emprego, enfim, ele está sempre procurando a religião para resolver alguma coisa terrena e não está preocupado com a questão da salvação, com a questão da transcendência. Então, ou seja, a relação toma lá da cá é o que Pierucci vai dizer, antes de tudo, este mundo, no princípio, este mundo e de sair desse mundo. A vida inteira ele vai se preocupar com alguma coisa relacionada, voltada para si mesmo, no sentido do atendimento das suas necessidades pessoais. Dificilmente ele vai estar preocupado com a transcendência. E olha lá que talvez no finalzinho da vida ali, a última coisa que vai se preocupar com a salvação a si mesmo, quando ele vai ter um problema sério de saúde, alguma coisa assim, que ele pode se voltar para Deus. Mas se não ocorrer alguma coisa nesse sentido, né, ele sempre vai estar vinculando as suas necessidades sempre em relação à sua própria pessoa, no máximo alguém que esteja passando por uma necessidade, mas necessidades essas, eu digo e repito, profundamente empíricas, ligadas ao mundo material. E a ação religiosa nesse sentido vai ter por motivação atender o interesse dos fiéis. E ela vai ser realizada para que, o Max Weber quem vai dizer isso, ó, para que vás muito bem e vivas muitos e muitos anos sobre a terra. Então há essa centralidade nas necessidades das pessoas que são muito mundanas. Então o culto ali no neopentecostalismo, uma missa na Igreja Católica, ao invés de ser uma prestação de culto a Deus, ela vai prestar esse culto conforme as necessidades dos indivíduos. E nessa situação aí há um deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico. Porque a missa tradicional, qual a finalidade dessa missa? Prestar culto a Deus. Qual a finalidade de uma missa de cura e libertação? Atender as necessidades dos fiéis. Então aqui há um problema teológico muito grande, que é a questão da centralidade de culto. Enquanto numa missa tradicional a centralidade dessa missa é o momento ali da transubstanciação do pão e do vinho, que é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, para aquelas pessoas que vão ali atrás de cura e libertação, a centralidade da missa não é o momento da transfiguração do pão e do vinho. Não é. É o momento do anúncio da cura e da libertação. Poucas são as pessoas que se ocupam do grande milagre que ocorre e participa ali da Eucaristia, recebendo a Eucaristia. A maioria estão preocupadas com o momento em que o sacerdote ou o pastor, por exemplo, vai anunciar a cura. Então a centralidade do culto, ao invés de ser um serviço de prestação de culto a Deus, é um serviço de prestação praticamente assim terapêutica, uma finalidade terapêutica aos fiéis. O problema da teodiceia, que é um termo que tem sua origem na obra do filósofo alemão Leibniz, que coloca em discussão o problema da existência do mal frente à bondade divina. Ele é apresentado por Max Weber como uma incompatibilidade entre um Deus único, universal, como a incompatibilidade entre um Deus único, universal e supramundano e a imperfeição do mundo que ele criou e governa. Então nós temos aí a teodiceia da boa fortuna, que é a teodiceia em favor dos afortunados, em que são legitimadas honrarias, poder, posses e prazer. E temos a teodiceia do sofrimento, que é a teodiceia dos pobres, que imputa-lhes todas as desgraças que não passam de sintomas de desagrado aos olhos dos deuses e como um sinal de culpa secreta. Então nós temos aí a bênção para os ricos e não bênção para os pobres. Os pastores neopentecostais trataram de criar a sua própria teodiceia adaptada a partir dessa visão, a qual afirma que os ricos são abençoados
por Deus. Os ricos são ricos porque são abençoados por Deus. E os pobres são pobres porque não são abençoados por Deus. E para que os pobres venham a ser abençoados por Deus, tem que dar o último centavo que tem para a igreja. Então os pobres caem naquela falácia ali, naquela propaganda enganosa, que o pastor chega para ele: olha, irmão, você pode dar o último centavo que você tem para a igreja, que é aquele dinheiro que você comprar o pão dos seus filhos, ou o dinheiro que você vai usar para poder pagar a passagem do metrô, para poder pagar a passagem de ônibus para ir para o seu trabalho, que Deus proverá, que amanhã você vai ter esse dinheiro de volta em dobro. Então, com essa promessa aí, ele dá o último centavo que tem ali para a igreja. Então, nós temos essa teodiceia adaptada, em que justifica a riqueza, ou seja, que os ricos são ricos porque são abençoados por Deus. E pobreza é sinal de não bênção de Deus. Os três sistemas de ideias apontados por Max Weber que melhor solucionaram racionalmente o problema da teodiceia são assim tipificados por ele. O karma, que é próprio do hinduísmo e do budismo, que é a lei do eterno retorno, que implica nascimento, morte e renascimento. Nascimento, morte e renascimento, um círculo vicioso que tem, num dado momento, de ser vencido. Tem por trás dessa lei do eterno retorno os pensamentos do homem, as palavras e os atos, tudo por ele realizados numa encarnação. É algo do qual se deve escapar. Ou seja, a lei do karma, que é a lei do eterno retorno, ela não é algo desejável nem no hinduísmo nem no budismo. O desejável mesmo é que não precise, que não haja necessidade de se reencarnar mais. E a salvação vai consistir ali, a ideia que nós temos de salvação, para eles ali vai consistir na libertação desse círculo vicioso, dessa lei do eterno do retorno. Perdão, não é lei do eterno retorno, é lei do retorno. Porque a lei do eterno retorno, ela se aplica no espiritismo. Por quê? Aqui não é eterno retorno. Vai chegar um dado momento em que a pessoa vai alcançar a iluminação, como ali no budismo, por exemplo, e não vai precisar mais de se reencarnar. E aí ele vai alcançar um estado de santidade. E nesse estado de santidade ele não se reencarna mais. E aí vai cessar, né, esse círculo vicioso que são renascimentos. Já no espiritismo, ali acredita-se sempre que eternamente a pessoa vai nascer, viver, morrer, renascer, viver, morrer, renascer infinitamente. Então não vai cessar esse ciclo vicioso. Outro sistema que vai solucionar o problema da teodiceia é o dualismo zoroastriano, que é o princípio da dualidade entre o bem, que é simbolizado pela luz, e o mal, que é simbolizado pelas trevas, que habita no homem duas almas, uma luminosa, onde surge o bem, e a corpórea, na qual o mal tem a sua origem. E por fim nós temos a doutrina da predestinação, que é a eleição e condenação, ou seja, todo sentido está em Deus. Deus é a fonte de todo sentido. O destino é consequência exclusiva da graça divina. Não pode ser alterado por condutas ou ações boas ou más. Não é Deus que existe para os seres humanos, mas esse é que existem para Deus. E tudo tem um fim de autoglorificação da majestade de Deus. Ao problema da teodiceia liga-se a ideia escatológica da salvação, a qual, conforme Max Weber, quase sempre resulta em alguma forma de teodiceia do sofrimento, como, por exemplo, o sacrifício de Jesus na cruz. Então nós temos aí, né, que esse sacrifício de Jesus na cruz é uma forma de teodiceia do sofrimento. Ou seja, para salvar a humanidade, Jesus precisou de sofrer. Então, a salvação ela pode se dar sob duas formas. Enquanto obra do salvado, alcançada sem qualquer ajuda dos poderes sobrenaturais, pode dar-se de forma ritual, através do culto e cerimônias, tanto dentro de um ofício divino, quanto no curso da vida cotidiana, por meio de obras sociais ou autoaperfeiçoamento. Um método de salvação é um método de salvação que tem por base a magia ou religiosidade ética, com 4 vias de acesso à salvação, que é o ascetismo extramundano, o ascetismo intramundano, o misticismo extramundano e o misticismo intramundano. Como graça ex operato, ou seja, que dá-se por meio de um herói agraciado, ou até por um Deus encarnado, como é o caso de Jesus Cristo, cujas obras por ele realizadas se revertem em favor de seus adeptos.
Olha, tudo que Jesus realizou se reveste a nosso favor, inclusive, principalmente, sobretudo, a sua morte na cruz, ou como graça dispensada diretamente pela magia, ou a partir do excedente daquela graça que o Salvador humano ou divino obteve pelo mérito de suas próprias obras. Esse excesso da graça divina de Jesus, né, que recai sobre todos nós. Ou seja, nós vivemos por pura graça, por pura vontade divina. Então, essa ideia da obra pessoal do salvado, que é o esforço do próprio ser humano para obter a sua salvação, e a salvação dada como uma graça que não depende do ser humano, que depende de Cristo, que depende de uma divindade. A partir da descrição de Max Weber, veja bem, nós estamos trabalhando muito com esse teórico aqui, porque é exatamente ele quem fez ali, né, essa reflexão na sua Sociologia das Religiões. Então, a partir da descrição de Max Weber, nós vamos ter um quadro resumo sobre as 4 vias de salvação. 2 como instrumento da graça, instrumento ativo da graça, e outras 2 como instrumento passivo da graça. Uma você participa, a outra você recebe passivamente. Então, no ascetismo intramundano, que vai ter no protestantismo ascético calvinista, conforme descrito pelo próprio Max Weber, seu mais fidedigno representante, que é analisado a exaustão por ele na sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, nós temos que o ascetismo intramundano ele pode exigir atividade da própria espiritualidade sagrada, específica, da qualidade de instrumento eleito por Deus, dentro da ordem do mundo e diante dela. Que a pessoa que é um asceta intramundano, ele tem o dever de transformar o mundo em vista dos ideais ascéticos sem evitá-los. Então o mundo continua como lugar de pecado, mas é dentro dele que se comprova o carisma religioso do asceta, mediante ações éticas racionais, para ter a certeza da graça pessoal e permanecer com ela. Então o ascetismo intramundano é aquele que todos nós, embora ele tenha aí, né, seu modelo mais ideal no ascetismo calvinista, é aquele que cada um de nós pratica no dia a dia. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas nós não negamos o mundo, porque nele é que nós vamos expressar a fé que nós temos no Deus transcendente. Então, a nossa fé vai se traduzir em obras neste mundo. Então, eu não nego o mundo, embora saiba que o mundo possa ser lugar de pecado, eu vou saber conviver nesse mundo de uma forma cristã. O ascetismo extramundano, ele vai explicitar-se pela retirada do mundo, ou seja, o mundo é lugar de pecado, e o conjunto de atividades que nele se exerce afastam o indivíduo de sua tarefa fundamental, que é o empenho ativo na própria salvação. E Max Weber vai falar em rejeição do mundo e não em fuga do mundo. Porque o asceta mantém relação íntima, negativa, de uma luta incessante mais dentro do mundo. Ou seja, por mais que ele negue o mundo, ele precisa do mundo para sobreviver. Esse ascetismo extramundano, nós temos como exemplo dele algo que é próprio ali do pentecostalismo clássico, que é da Assembleia de Deus bem tradicional, e também da Congregação Cristã do Brasil, que é outro exemplo típico disso aí, em que aquelas pessoas ali, elas vivem de negação do mundo. Elas não têm televisão na sua casa, hoje tudo mudou. A maioria das expressões ali da Assembleia de Deus, ou seja, passa por uma renovação carismática, e já a renovação própria de seus carismas, o termo é esse mesmo, renovação carismática, e já não se apresenta mais da sua forma clássica. Mas aquelas que conservam a forma clássica, que é o que a gente chama de deuteropentecostalismo, elas vão trazer essas características. As mulheres não se depilam, usam vestes muito longas, cabelos muito longos, e também não tem televisão em casa, não tem rádio em casa, porque tudo isso é motivo de pecado. Então, elas exercem um ascetismo de negação do mundo, mas não pode fugir do mundo, porque precisa dele para sobreviver. Então, nós temos aí, quando você vê uma pessoa
com vestido muito longo, com cabelo muito longo, e você pode ter certeza que aquela pessoa ali faz parte de uma dessas religiões tradicionalistas, de uma dessas igrejas tradicionalistas, que pratica esse ascetismo extramundano. E nós temos aí o misticismo intramundano, que é caracterizado por não fugir totalmente do mundo, exigindo de si mesmo como prova da certeza de seu estado de graça, sua afirmação diante do ordenamento do mundo. E vamos ter o misticismo extramundano, que não exerce atividade e nem age de acordo com a vontade divina, e sim por força de um estado de ânimo de natureza específica, que a forma mais sublime se dá pela iluminação mística que se dá por meio da contemplação, que implica num esvaziar-se de si mesmo, tornando-se vaso, recipiente do sagrado, ou seja, do divino. E há um paradoxo. Embora o misticismo extramundano ele negue o mundo, né, o místico extramundano precisa dele para sobreviver. É o caso do misticismo intramundano, desses gurus, dessas pessoas que têm experiências místicas, né, o benzedor, por exemplo, enfim. É esse tipo de pessoas que estão aí no mundo, mas que têm uma vida muito distinta do mundo. O misticismo extramundano, que é próprio dos monges, daqueles que estão radicados no mosteiro, eles vão negar o mundo ali, eles vão se distanciar, se separar do mundo, mas vão precisar do mundo para sobreviver. Um budista, por exemplo, um monge budista, ele precisa da ajuda das pessoas que vão ali no mosteiro, porque senão não sobrevive. Por tudo que vimos até aqui no processo de racionalização religiosa, nós temos como ponto de partida para o desencantamento do mundo o desdobramento da racionalização religiosa, que se dá com o surgimento da ética religiosa a partir dos sacerdotes e profetas de Israel. E o ponto de chegada do desencantamento do mundo vai ser a época histórica em que surge a ideia do trabalho como vocação, ali no ascetismo protestante próprio de John Calvino, ou seja, do calvinismo. E esse ponto de chegada ainda religioso, porque depois a religião vai ser desencantada pela própria ciência e aí vai inaugurar uma nova época histórica. E esse ponto de chegada ainda é religioso, porque depois a religião vai ser desencantada pela própria ciência. O ascetismo protestante, só recordando a vocês, mais uma vez, ele vai ser estudado, analisado ali a exaustão numa obra do Max Weber intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, o ápice da racionalização religiosa vai marcar o ponto de chegada do desencantamento do mundo mágico, pela religião, e culminando na reforma de Martinho Lutero, que deu uma ênfase moral e estabeleceu um prêmio religioso para o trabalho intramundano, no quadro das profissões. Ou seja, o trabalho vai ser considerado uma vocação, uma forma de agradar a Deus, fazendo com que nascesse a ideia de vocação. E inaugura um novo ethos, que é a consequência dessa reforma, que tem como efeito imediato e a total retirada dos altares de todos os elementos mágicos existentes no catolicismo. E vai levar a termo o desencantamento do mundo em seu sentido mais radical, que é a eliminação total, plena da magia como meio de salvação. O protestantismo desencantou de tal forma o mundo religioso que não é à toa que anos mais tarde, né, no início do século XX, o Karl Barth vai dizer: tiraram-nos tudo e nos deixaram um altar vazio. Vai lamentar pela retirada de todos os sacramentos. Mas Martinho Lutero vai fazer aí, né, esse desencantamento do mundo religioso, retirando tudo, fazendo com que hoje você entre numa igreja protestante e você não tenha a sensação que você está dentro de uma igreja, a não ser quando você ouve aquelas músicas maravilhosas que te arrebatam. Tirando isso, não vai ter presença de altar, não vai ter presença de nada, porque não existe sacrifício, não tem presença de imagem, não tem presença de nada. Muito raras vezes, em algumas das igrejas do protestantismo histórico, você vai se deparar com a cruz, ainda assim mesmo, sem a presença ali da imagem de Jesus Cristo. Ou seja, eles têm a cruz como um sinal de ressurreição, não como um sinal de sacrifício, como nós temos. Porque nós precisamos de ver o Cristo crucificado ali para nos lembrarmos do nosso pecado. Eles não, eles colocam a cruz sem o Cristo para se lembrar só da ressurreição. Então não remete à questão do pecado. E isso é algo
que eu acho assim uma falta muito grande, porque se você vê Cristo crucificado, aqueles escravos que estão ali nos pés de Jesus, você pode imaginar que a cada momento que você peca, você está pregando novamente Cristo na cruz. Você está dando uma martelada ali naqueles escravos ali, fixando Jesus Cristo na cruz. Fechando esse módulo, nós temos as seguintes consequências do desencantamento do mundo, evidenciadas, né, na sua reta final ali no ponto de chegada. Em nível político, se dá pelo fortalecimento do sistema capitalista, que ali tem como pilar de sustentação ali, que dá força, que dinamiza a ética protestante, que é a ideia do trabalho como vocação na teoria calvinista, que é racional pelos meios, mas irracional pelos fins. Porque visa a certeza da salvação. Então, a finalidade ela é irracional, o meio, trabalho, é racional. Então, o trabalho é a forma que se tinha de agradar a Deus, mas não se podia consumir aquilo que ganhava com as coisas mundanas. E por isso eles fizeram, de certa forma, uma poupança forçada. E eles acumularam uma grande fortuna. Então, passado o entusiasmo ali, puramente religioso, ou seja, aquela questão da predestinação, que só 144 mil serão salvos, e eles tinham a certeza de que seriam dos salvos agradando a Deus e tudo, passado esse entusiasmo, eles vão injetar toda aquela fortuna que eles têm na economia. E isso vai alavancar o surgimento do capitalismo. No processo de racionalização religiosa, verifica-se um duplo desencantamento. Um sob o domínio da religião e o outro que vai se dar sob o domínio da ciência. A religião vai desencantar o mundo mágico e a ciência vai desencantar o mundo mágico e também a religião. Então, assim, a religião ela viria a ser desencantada também pela própria ciência. O mundo mágico havia sido desencantado o mundo mágico havia sido desencantado pela religião, e agora o próprio mundo religioso será radicalmente desencantado pela ciência. E o mundo mágico religioso vai ser relegado, tanto o mundo mágico quanto o mundo religioso, ou seja, a religião, vai ser renegado pela ciência à irracionalidade. Em nível individual, temos como consequência o que Max Weber definiu como a jaula de ferro, que é a metáfora por ele é usada para explicar como que uma prisão mental que o homem moderno se encontra nela. O homem emancipado pelo mundo mágico religioso, pela ciência, vai transformar-se num especialista sem espírito, um homem sem coração, que é o que Max Weber vai dizer ali no finalzinho da sua obra A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, marcando o ponto de chegada dos dois processos de desencantamento do mundo e da racionalização religiosa. Muito obrigado, tenha uma santa e abençoada semana e até a próxima.